Rádio Pampa, Pampa Saúde. Na sequência do Pampa Saúde, câncer de próstata. Dr. Stephen Stefani, oncologista, clínico do Instituto do Câncer Mãe de Deus, presidente do capítulo Brasil da International Society. De que mesmo, doutor? Que confusão aqui para ler inglês, enfim. É um órgão internacional, explica pra gente. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Então, na verdade, existe uma sociedade International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research. Traduzindo isso, é uma sociedade internacional que avalia estudos de desfechos clínicos e análises farmacoeconômicas. Análises farmacoeconômicas são para facilitar o entendimento das pessoas, são aquelas análises de custo-efetividade, de custo-benefício, porque, evidentemente, todas as análises de desfechos, portanto, quando se consegue alguma mudança de resultados em medicina, essas análises elas devem ser contextualizadas frente a recursos finitos, frente a vantagens e desvantagens, e esse tipo de análise ela não pode ser só apaixonada e intuitiva, ela deve ser técnica, científica. E essa sociedade internacional tem mais de 6 mil membros no mundo inteiro, e eu sou o presidente do capítulo Brasil e eu coordeno o Comitê Latino-Americano para análise dessas políticas de saúde. Volta e meia são convocados, digamos, se reúnem para fazer essas avaliações. Volta e meia ao quadrado, frequentemente. Nós temos ainda mais mas volta e meia. Até por uma questão de demanda da América Latina, que ela tem uma necessidade de regulação nesse meio muito grande. E a partir dali é que, digamos assim, que se coloca essa nova descoberta, esse novo remédio para venda, para aprovação. Não necessariamente só remédio, na verdade toda nova tecnologia médica, como um todo. Algum exame, ela é contextualizada no sentido de avaliar vantagens, desvantagens, isso é feito de forma científica e se estabelece qual é a vantagem e desvantagem para a realidade de cada país. Claro. Eu não posso apresentar uma tecnologia extremamente sofisticada para o Congo, onde o PIB per capita é menor do que o preço de um exame que a gente usa corriqueiramente aqui. Uma análise social que cabe mencionar, por exemplo, não adianta eu fazer um exame de câncer de próstata num país onde eu não tenha recurso para tratar o paciente com câncer de próstata. Então, não adianta simplesmente eu jogar a necessidade de uma população inteira fazer a triagem e faço uma descoberta com uma quantidade grande de pacientes e aí depois eu não ofereço para eles solução do problema. Então, na verdade, eu acabo criando mais problemas do que solucionando. Essas avaliações também passam por aquelas de atitudes governamentais, por exemplo? Aliás, é elas que vão sustentar medidas de gestores e vão sustentar medidas de governo. Muito e seja fontes pagadoras privadas ou públicas, elas entram na equação de qualquer gestor mundial hoje. Certo. Uma curiosidade, como é que se entra, ou como é que se descobriram que o senhor possa fazer parte? É teste, concurso, como é que... Não, na verdade, eu participo há muitos anos, há muitos anos, na verdade se monta um comitê internacional. Começou essa história alguns anos atrás, quando envolvido nessa área de economia da saúde, gestão de recursos e estudos de desfechos, eu participei de vários dos congressos internacionais. Até que comecei a apresentar trabalhos e comecei a ser convidado para dar aula nesses eventos. É por aí que vai começando. E em algum momento o Comitê Internacional não só me convidou para participar da agenda científica pelo mundo afora, mas também passou a me incluir nos grupos que se propunham a fazer a gestão desse projeto. E isso cresceu muito nos últimos 10 anos, passou a se tornar pauta em todo o congresso técnico de medicina. Se discute. Se eu pegar as grandes publicações médicas, muito improvavelmente não se discuta alguma questão desse tema. E há 2 anos atrás, o Comitê Internacional me propôs me candidatar para ser chair da América Latina. E, sendo que são os diretores regionais do mundo inteiro, são mais de 90 países envolvidos nesse projeto, e eu fui eleito e hoje trabalho na América Latina e circulo bastante justamente para discutir esse tipo de debate. Parabéns. Muito obrigado. Uma bela introdução para nós falarmos de câncer de próstata. Perfeito. Com o especialista, então, o Dr. Stephen Stefani. Rádio Pampa. A próstata está tendo aumento de câncer, doutor? Ou aquela pergunta sempre básica que eu faço aqui no programa, ou é a tecnologia que evolui e se está descobrindo mais até precocemente, enfim?
Sim. A resposta é as duas coisas. Sim, facilita o entendimento, mas o fato é que a realidade, nós estamos precocemente identificando mais pacientes com câncer de próstata. Certo. Porque nós temos exames e principalmente isso mais acesso. A percepção dos pacientes de fazer o seu exame é muito mais rotineira e é muito mais disseminada do que no passado. Acabando aquele estigma que tinha, que o homem não queria fazer exame, sempre quando da história do toque e tal. O toque assustava muito e isso diminuiu bastante, evidente, e acesso a exames de sangue melhoraram, portanto, a medicina mudou muito nos últimos anos. Mudou muito, aliás, tudo mudou muito, mas a medicina... Ainda bem, para ele nesse aspecto, exatamente, sim. mas especificamente, a medicina, ela tornou mais fácil identificar precocemente a doença. O fato e o grande debate é discutir quem desses pacientes que realmente valia a pena ter descoberto. Mas peraí, deixa eu entender melhor. O fato é que algumas situações eram um câncer de malignidade tão inexpressiva que provavelmente o paciente não morreria daquilo. Talvez não precisasse nem ter descoberto. Demorar mais a evolução do câncer do que o seu ciclo de vida. O paciente acabar morrendo de outra coisa antes daquela doença se tornar uma realidade biológica para ele. Ele ia morrer com o câncer, mas não do câncer. Mas isso acabou confundindo um pouco as estatísticas. E, historicamente, a gente batalha para identificar quem são os pacientes que realmente devem fazer o exame. Não são todos. Na verdade, isso cabe discutir com o médico, demoradamente, conversar com o seu urologista, com o seu clínico, seu oncologista, para estabelecer, eu devo fazer em que momento a triagem para câncer de próstata. Triagem significa, é muito importante ressaltar, pacientes assintomáticos, portanto, pessoas que não sentem nada. Se o paciente está sentindo algum sintoma urinário, diminuiu o jato urinário, tem ardência, tem sangramento, aí não é triagem, é investigação. Aí obrigatoriamente eu devo investigar. Agora, aquelas pessoas que não sentem absolutamente nada, eu estou me sentindo normal, não tem nenhum sintoma. Mesmo assim, a partir dos 50 anos, inequivocamente, cabe fazer a sua análise, a sua investigação, que é através do exame clínico e através de alguns exames de sangue. Após os 40 anos, acaba se recomendando somente se existe uma história familiar. Sim. E a história familiar também cabe mencionar. Não precisa ser câncer de próstata. Se existir na família câncer de mama ou câncer de ovário nas mulheres, também pode estar linkado. Com o homem da família. Exatamente. Que curioso. E o contrário é verdadeiro. Pacientes que têm, mulheres que têm história de familiares com câncer de próstata, elas merecem mais atenção para mama e ovário. Então, esse pacote de câncer, o mama, útero e próstata, estão bem próximos. Na verdade, existe um gene chamado BRCA, 1 e 2, que podem ter uma mutação, e essa mutação aumenta significativamente, e não é incomum, aliás, e ela aumenta significativamente câncer de próstata, ovário e mama. O câncer de próstata é mesmo o segundo câncer que acomete o homem? Em termos de incidência, portanto, casos novos, sim. Ele briga de perto com câncer de pulmão. E geralmente anda junto porque o camarada fuma, logo pode afetar os dois órgãos. Na verdade, um câncer não vacina do outro. O fato é que se o paciente está exposto a fatores de risco, e o maior fator de risco para câncer de próstata é a idade. O tempo aumenta a chance realmente do paciente vir a desenvolver o tumor, que não necessariamente significa que ele vai morrer daquela doença. Aliás, a grande maioria dos pacientes não morre do câncer de próstata. Hoje, a maioria fica curada da doença. E, claro, aí cabe definir para cada paciente, para cada cenário clínico e, principalmente, para cada contexto tumoral, portanto, o tamanho do tumor, o nível do PSA, qual é a melhor alternativa terapêutica. Isso deve ser discutido com um profissional que possa ilustrar qual é o melhor caminho, possa orientar qual é o próximo passo no sentido de eliminar a doença, curar o paciente. Nesse evolutivo, o câncer de próstata tem uma espécie de correlação, de regra de evolutivo dele, ou todos eles têm a mesma trajetória, ou um é mais rápido, mais evasivo que o outro, alguns tipos diferenciados? Como é que funciona isso? Para todo tipo de câncer, a gente se pergunta por que algumas pessoas podem ficar curadas e por que outras pessoas rapidamente a doença dissemina. Justamente, me permitam um pouco de poesia nisso, existe um charme na oncologia. Existe um charme na oncologia justamente por essa heterogeneidade. Ela é muito heterogênea. Então eu posso pegar uma célula tumoral,
eu posso pegar uma célula cancerosa. Rádio Pampa. E ela aprendeu rapidamente a se defender dos mecanismos que o paciente tem para combatê-la. Ao mesmo tempo, tem células tumorais que o organismo rapidamente acaba contendo o tumor e o paciente não vem a desenvolver doença efetivamente. Então, essa licença poética me permite chamar de charmosa, e de charmosa, evidentemente, ela só tem a teoria, porque ela não tem nada de bom. Charme real nenhum? O charme é essencialmente pelo mecanismo e pela capacidade que ela tem de, eventualmente, crescer, entrar na circulação, ela sobreviver a um ambiente muito hostil para ela, porque afinal de contas tem defesas do organismo. O organismo está dizendo que deveria estar dizendo aqui não é para vir, e mesmo assim ela consegue se instalar em outros órgãos, particularmente câncer de próstata gosta muito de osso. Ele costuma disseminar aquela questão de avaliar a saúde óssea do paciente com câncer de próstata. Ele gosta de disseminar para linfonodos ínguas que tem ao redor da próstata, e ele gosta muito de disseminar para osso. E essa distribuição óssea é em forma de calção. Significa a parte proximal, a parte mais superior dos membros inferiores, e a parte mais inferior, a parte mais distal da coluna. E esse local, ele acaba eventualmente comprometendo, e isso evidentemente vai ter desdobramentos para o tratamento do paciente. Isso já era um evolutivo bem maior. Isso é o extremo, é aquela situação onde a gente não conseguiu conter a doença precocemente. Rádio Pampa, Pampa Saúde, estamos conversando com o Dr. Stephen Stefani sobre o câncer de próstata. Feito o diagnóstico constatado, que o senhor falou aí nessa questão desse evolutivo, em que ponto que se faz o tratamento, a cirurgia, enfim? Bom, vamos lá. Então, as etapas para entendimento de todo paciente é o seguinte: conseguimos identificar que o paciente tem um câncer. Isso só é feito através de uma biópsia. Eu posso até imaginar que o paciente possa ter, porque o PSA, aquele exame de sangue dele, está muito alto, o paciente tem sintomas, porém, a maioria dos pacientes, ainda assim, não vai ser câncer, pode ser uma doença benigna. Então, a maneira de definir que o paciente tem câncer é através de um fragmento. Eu pego um fragmento, uma biópsia, feita pelo urologista, e isso é encaminhado para um outro médico chamado patologista. É só ali que se define que é câncer, no PSA só diagnóstico? Não. Aliás, câncer quase sempre o diagnóstico é através do patologista, que é aquele especialista que olha no microscópio, utiliza eventualmente testes mais sofisticados de imunistoquímica e vai dizer, isso iniciou na próstata. Uma vez que aquela célula iniciou na próstata, disparado, mais comum de câncer de próstata é um tipo chamado adenocarcinoma, portanto, que começou na glândula prostática, eu vou fazer o estadiamento. O estadiamento entende-se eu avaliar qual é o grau de comprometimento, qual é o padrão de disseminação. Eu vou avaliar o tamanho do tumor, eu vou avaliar se existem linfonodos ao redor do câncer e vou avaliar se existem metástases à distância. É uma classificação que a gente chama de TNM, tumor, nódulo, metástase. Interessante. Junto com o PSA e características clínicas do paciente, pode ser um idoso, pode ser um paciente mais jovem, pode ser um paciente... Tudo vai ser levado em conta. Tudo tem que entrar na equação para definir qual é a melhor estratégia terapêutica. Existe uma grande debate vigente, mas o fato é que as duas estratégias terapêuticas mais populares e aparentemente sabendo escolher o paciente pode ser melhor para um, melhor para o outro, é a radioterapia ou a cirurgia. Portanto, a chance, sabendo escolher adequadamente e o paciente tomando a decisão mais articulada e mais técnica, a chance de cura do paciente com radioterapia ou cirurgia são praticamente equivalentes. Então, daí porque hoje parece que a cirurgia já tem um sinal tipo, não é a primeira atitude, digamos. Olha, eu diria o seguinte, que sem dúvida nenhuma conversar com o radioterapeuta e conversar com o cirurgião o urológico é fundamental. Ter essa conversa com os dois profissionais, eventualmente com o oncologista, para ser o balizador mais isento nessa discussão, é conveniente, é saudável, é pertinente. O fato é que as duas opções são corretas e muito boas. Usando as técnicas de cirurgia adequadas, que é uma técnica que preserva os nervos, provavelmente o resultado é muito próximo, talvez um pouco melhor do que a radioterapia. Em algumas situações, usando as técnicas mais modernas de radioterapia, técnicas que preservam órgãos ao redor, técnicas de intensidade modulada, hoje se chama técnica IMRT, uma técnica específica que permite chegar em doses mais altas de radiação. Rádio Pampa.
eu não vou ter um caminho errado e um certo. Eu vou ter duas opções muito boas. Certo. Muitas opções. Alguns pacientes realmente a radioterapia é a melhor opção. Alguns pacientes a cirurgia é a melhor opção. Depende do caso. Depende do caso e particularmente depende de quanto que eu estou disposto a aceitar de eventuais sequelas e eventuais efeitos colaterais. A cirurgia, eu vou para o bloco cirúrgico, é feita a cirurgia, fica uma sonda, alguns dias depois o paciente vai para casa. Certo, existe uma tem taxa também a questão de fertilidade, incontinência. Só que fertilidade não costuma, mas não costuma ser um problema maior nesse paciente. Sim, que são pacientes que têm idade, às vezes, tá certo. Já tem a sua prova estabelecida. Mas definitivamente a incontinência e impotência podem ser um problema. Impotência. A minoria vai ter, mas existe e está descrito. Já na radioterapia... Desculpe. Que realmente as pessoas têm muita dúvida com essa coisa da impotência. Mesmo na cirurgia, pode ser potente? Sim, sim, claro. A maioria dos pacientes com cirurgia preserva a sua capacidade sexual sem problema. A maioria. Vai retomando aos poucos. No início deixa né? Lembrando, são pacientes também. Cirurgia também está tudo dormindo depois. Não, na verdade. Não é bem assim. Existe um índice, uma taxa que é 10, 15% eventualmente dos pacientes, no pior cenário, vão ficar com dificuldade de ereção na sequência. Da mesma forma, a incontinência, depende do tamanho da próstata. Agora, a radioterapia também tem suas vantagens, só que é todo dia, exceto o fim de semana, mas se faz, dura 5 minutos a aplicação, é indolor e fica fazendo durante 4, 5, 6 semanas, dependendo da situação. Isso é feito de uma forma, hoje no Brasil, Porto Alegre, sim, nós temos disponibilidade de recursos extremamente sofisticados e equipamentos que permitem chegar numa dose de radiação que oferece uma taxa de cura muito boa. Oba. Em algumas situações se associa a bloqueadores hormonais. Bom, o fato é que, eu reforço, não existe um caminho certo e um errado. Existem duas ótimas opções para curar a maioria dos pacientes. Elas quase que se igualam, depende do caso. Do ponto de vista prático, elas são basicamente equivalentes. Existe uma guerra estatística entre um e outro, e eu sempre gosto de falar que quando a gente tortura os dados, eles confessam o que quisermos. Então... Muito boa essa. De fato que na essência não existe uma opção, errei em escolher tal estratégia. O fato é que conversando bem com o cirurgião, conversando bem com o radioterapeuta e conversando com o oncologista, que vai ser o balizador desse debate, o paciente vai identificar qual é a melhor opção para ele. Certo. Hoje as pessoas socialmente mudam muito a sua vida, o seu ritmo de vida, mais de um casamento e tal, e muitos homens querem ter filhos já ali na faixa dos 50 anos, segundo, terceiro casamento. Radioterapia ou cirurgia para esse cidadão que constatou aos 50 e poucos anos de idade ter problema câncer de próstata? Na questão fertilidade, radioterapia, fertilidade é afetada mais? Não. Na cirurgia, o que pode acontecer, dependendo do tipo do procedimento cirúrgico, é haver uma coisa chamada ejaculação retrógrada. O paciente acaba eliminando o sêmen, só que ele volta para a bexiga. Olha. Então o paciente acaba ele sente prazer da ejaculação, só que não sai nada. Não sai nada, acaba não... Porque algum canal ali foi volta para a bexiga. Volta à bexiga, porque existem alterações anatômicas e alterações funcionais nos esfínteres e no canal que acaba dificultando o caminho correto. Certo. Da ejaculação. Mas uma evidentemente ele estaria fértil. Sim, numa inseminação, se aquilo for muito importante, ele vai ter o espermatozoide disponível. Ok. Evidente que com a idade vão diminuindo a quantidade de espermatozoides, o paciente sempre tem. Sim. Mas, sim, ele não inviabiliza não inviabiliza a produção de espermatozoide. Porque antes as pessoas que tinham até condições já se preveniam fazendo lá no banco, deixando antes da cirurgia. Hoje ainda é aconselhado assim? Não necessariamente, não todos os casos. Isso é uma conversa muito individualizada com com seus médicos. Mas é muito mais comum em pacientes jovens. Pois é. Que é muito improvável que tenham câncer de próstata. Mas algumas doenças e eventualmente alguns tratamentos realmente diminuem a contagem, principalmente no início. A maioria recupera, mas é conveniente em algumas situações, sim, congelar e estar preparado, pelo menos durante uma época. Existem bancos hoje que fazem isso. Por isso que eu pergunto. Existem bancos que fazem isso. E congelar, e aí a partir do momento que vê que se recuperou, bom, aí está pronto. Bom, não precisa. Não precisa mais. Eu gosto de contar uma historieta que é fato, mas era um paciente com câncer de testículo. Sim.
Ele, portanto, teve que tirar um testículo. E fez o tipo de doença dele previa fazer quimioterapia. Rádio Pampa. Fez quimioterapia e ele estava muito preocupado com isso. Eu cheguei a propor no início que ele fizesse a coleta. Por questões financeiras, ele acabou tendo dificuldade, estava muito ansioso para iniciar o tratamento. A decisão da família foi de, olha, vamos deixar na mão de Deus, vamos ver o que acontece. O fato é que 6 meses depois, ele muito bem, ótimo, curado, olha, vamos pedir então um espermograma, portanto um exame da esperma para ver as contagens. Ele voltou 1 mês depois e me deu um envelopinho com o resultado do exame. Eu disse, vamos dar uma olhada. Eu abri e não era um espermograma, era o beta-HCG da namorada. Eu disse, olha, não dá certo. Definitivamente não preciso mais fazer espermograma, tenho certeza que essa contagem E hoje ele está muito feliz com o nenê, que é uma graça. Vai na consulta, ainda faz suas revisões. A turma vai junto. Vai toda a turma. Todos os alemãozinhos da família, assim. Mas a mensagem é bem prática, assim. Os pacientes também têm que tomar cuidado. Eles podem achar que não vão ter fertilidade naquele momento e eventualmente vão ter, então tem que estar atento. As sequelas, as pessoas chegam muito, e a mensagem também seja importante raciocinar o seguinte: a gente acaba lembrando e ouvindo falar justamente dos efeitos colaterais. Então é mais fácil lembrar que o Lula internou com uma pneumonia do que lembrar que eventualmente a doença desapareceu. Então, nesse cenário, a minoria dos pacientes acabam tendo realmente efeitos colaterais significativos e sequelas importantes. A grande maioria não tem. Mas por questões de recall ou de memória, a gente acaba lembrando, evidentemente, daqueles casos mais complexos, que deram manchete e que são mais debatidos. Então, é importante entrar sem muito medo, sem muito preconceito, porque hoje, com os recursos disponíveis, realmente não é motivo de estresse. A maioria dos pacientes fica curado. Que bom, e os tratamentos bem e é sincera e bem franca. Conversando com os médicos, vocês vão ver que a maioria dos pacientes não vão sofrer aquilo que se ouvia falar. Aquelas radioterapias que queimava tudo, aquelas cirurgias que o paciente acabava ficando usando fralda o resto da vida, elas realmente são minoria. E são normalmente, quando acontecem, são porque existem comorbidades ou comemorativos na doença daquele paciente especificamente que tornaram o caso dele mais complexo que a média. Mas se tudo correr como manda o figurino, normalmente o paciente sai muito bem, fazendo sua vida normalmente. Homens hoje na faixa dos 70 anos de idade, enfim, e que tinham uma vida, digamos, mais liberal dos anos 50, 60 e 70, sem cabezinha, sem tal, a questão de sífilis e outras doenças venéreas, tem relação? Não existe. Nunca se chegou a conclusão. Mas eu também, quando jovem, abusei demais, tive isso, tive aquilo, e logo agora não tem. Não existe doença sexualmente transmissível. Tem muitas pessoas falarem isso, né? Mas também o tio fulano, desde cedo, abusava. Mas tem aqueles que não abusavam também tem. Então, novamente, existe um viés de memória. As pessoas acabam tentando achar uma causa. Por que daquilo? Mas... A grande maioria das pessoas, quando tem uma doença dessas, uma das primeiras coisas que faz é tentar identificar o que aconteceu, o que eu fiz de errado, mas também o que aconteceu. Ou, se estressou muito, porque também não se cuidou, porque também ele fez tudo que não podia fazer, de um jeito ou de outro. E também tem o contrário, nunca fez nada errado e daqui a pouco tem um câncer. A mensagem também é, não tentem achar um culpado disso, vai acontecer. Estatisticamente falando, nós estamos pagando o preço de um bom serviço dos nossos amigos e colegas cardiologistas, que estão fazendo esses pacientes que antigamente infartavam 50, 60 anos, morriam. As pessoas não acontece mais isso. As pessoas morrem de tuberculose. Isso não acontece mais. Então, a pessoa tem sobrevivido o tempo suficiente para ter câncer de próstata, porque é aquilo que eu mencionei. Virtualmente, se as pessoas viverem o suficiente, alguma coisa vai aparecer. E câncer de próstata é relativamente comum, principalmente em idosos. Tem aquela máxima, que eu não sei bem a frase, que tipo, você vai morrer de câncer de próstata, é sinal que o cara passou dos 90. Exatamente, aquela história, se eu tiver... É um pouco por aí, né? Mas a mensagem também se eu tiver câncer de próstata, a pessoa diz, puxa, chegou aos 90 anos e teve um câncer de próstata. Bom, melhor que a outra opção, que é não chegar aos 90. Vai ser no mínimo mais 10 ali ainda. E provavelmente esse paciente que identifica um câncer de próstata aos 90 anos não vai morrer disso. Muito provavelmente não vai morrer disso. Portanto... Morre dormindo. Ou de outra coisa qualquer. Eu tenho uns pacientes que eu chego a brincar com eles. É mais provável que eles morram de um tiro de um marido ciumento do que do câncer deles. Porque aos 90 anos de idade, ele vai lá e
descobre que tem uma doença que não vai ter nenhum tipo de repercussão biológica, é muito importante mencionar para eles que, às vezes, a conduta expectante não é jogar toalha, não é desistir. Claro. Não, é porque realmente o comportamento biológico daquela doença permite isso. Rádio Pampa. Permite que eu fique acompanhando e só modifique a estratégia terapêutica ou faça alguma coisa conforme os sintomas e conforme o risco que esse paciente possa estar tendo ou vá ter a curto prazo. E não que seja ele que vá matar, digamos. A doença né? possivelmente não vai trazer complicações fatais para ele. Resumindo, Dr. Stephan, câncer de próstata não tem muito como prevenir, mas tem como detectar a tempo suficiente de fazer um bom tratamento. Perfeito. É por aí. Existem algumas maneiras da gente tentar melhorar. Por exemplo, existem dados hoje epidemiológicos que sugerem que um perfil lipídico, ruim, portanto colesterol, triglicerídeos alto, aumenta a chance de câncer de próstata. Isso é um dado interessante porque ela tem desdobramentos de científicos muito bons. Um deles é o seguinte: no primeiro momento o pessoal achou que pudesse ser só um cruzamento epidemiológico. Não, as pessoas que têm, o pessoal que tem colesterol alto acaba consultando mais, e fazendo mais exames, acaba achando mais. Bom, para poder resolver esse questionamento, se tem que fazer um estudo prospectivo. O que significa isso? Então tá, vamos pegar pessoas que não têm e vamos acompanhar elas. E vamos fazer num grupo a dosagem de colesterol e o PSA, e no outro grupo vamos acompanhar só com colesterol. Não vamos fazer o PSA até chegar o momento de todo mundo precisar fazer o PSA. E então são estudos que nós vamos desenhar não olhando para trás, mas vamos pegar esses pacientes e vamos acompanhar daqui para frente. E realmente, a literatura sugere que pacientes que têm esse perfil lipídico ruim, portanto colesterol alto, têm mais chance de desenvolver o câncer. Tem relação na questão aí da proteína animal e tal, que muitos artigos às vezes condenam e depois meio que absolve. Não se descobriu nada muito claro ainda. Parece mais interessante, ele realmente fecha nessa linha de raciocínio, é que possivelmente esta gordura, esse colesterol, cria uma camada de lipossoma, portanto, de gordura, ao redor de uma célula tumoral, que ajuda ela a mimetizar-se, ajuda ela a se esconder no organismo, facilita ela se implantar em outros órgãos, facilita ela disseminar e protege ela das defesas naturais do organismo contra uma célula tumoral. No começo, então. Ela dá uma camuflagem, ela protege a célula tumoral desse ambiente hostil que é o próprio organismo, que deveria estar combatendo. E essa teoria por trás de estudos epidemiológicos que mostram. Nesse sentido, sim, existe forma então de tentar reduzir o meu risco de câncer de próstata, que é cuidar também do meu colesterol, que é cuidar dos meus triglicerídeos, é ter uma vida saudável. Lógico, que é bom para tudo. Que é bom para tudo. Rádio Pampa. Volte mais vezes, sempre. Que honra tê-lo conosco, Dr. Stephan. Stefani. Muito obrigado.